Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. E eu começo essa edição com as manchetes dos sites dos principais jornais do país. Folha de São Paulo, casos de doentes em laboratórios de Wuhan reacendem debate sobre a origem do coronavírus, diz jornal. Funcionários do Instituto de Virologia de Wuhan buscaram atendimento médico no final de 2019. OMS vê origem natural como mais provável. E agora o Estadão, Pfizer começa a testar vacina pneumocócica com dose de reforço contra a Covid. Participarão 600 adultos que receberam as 2 doses há pelo menos 6 meses. Valor Econômico, economia estuda eliminar juros sobre capital próprio e reduzir IRPJ a 10%. Outra ideia que consta das minutas preliminares da área econômica é taxar a distribuição de dividendos em 15%. E por fim, o Globo, entenda por que 10 países já consideram aplicar vacinas diferentes de Covid-19 na segunda dose. Fornecimento descontínuo de imunizantes e preocupações de segurança levaram autoridades a investir em testes de alternância de doses. O Instituto Butantan deve receber amanhã insumos para a produção de 5 milhões de doses de vacinas. A produção da Coronavac está suspensa desde o dia 13 por falta do IFA. A previsão é de que o Instituto Butantan receba 3 mil litros de ingrediente farmacêutico ativo para retomar a fabricação do imunizante contra a Covid-19. A entrega foi antecipada, já que estava prevista para quarta-feira. E com o retorno da produção, a previsão é de produzir mais 5 milhões de doses da vacina Coronavac. Essa estimativa está um pouco abaixo do esperado. Na previsão inicial, se falava na produção de 7 milhões de doses com 4 mil litros de insumos. Na semana passada, em reunião com o embaixador da China no Brasil, o governador de São Paulo pediu ajuda para evitar atrasos na liberação dos insumos e propôs a compra de vacinas chinesas ainda em aprovação pela Anvisa. O embaixador se comprometeu a liberar matéria-prima suficiente para produzir mais de 16 milhões e meio de doses, não só da Coronavac, mas também da Oxford AstraZeneca, produzida pela Fiocruz. O ex-banqueiro de direita, Guilherme Lasso, tomou posse hoje como presidente do Equador por um período de 4 anos na Assembleia Nacional Unicameral em Quito. O presidente Jair Bolsonaro compareceu à cerimônia. O presidente Jair Bolsonaro participou na sede da Assembleia Nacional em Quito da posse do colega equatoriano Guilherme Lasso. Lasso foi eleito em abril e substituiu Lenín Moreno à frente do país. Esta é a primeira viagem internacional de Bolsonaro desde março de 2020. O conservador Guilherme Lasso reconquistou o poder para a direita após 2 décadas. O ex-banqueiro de 65 anos herda um país em crise econômica que se aprofundou com a Covid-19, sendo o Equador a 7ª nação da América Latina em número de casos e mortes. Além de Bolsonaro, a posse na Assembleia Nacional contou com a presença de governantes de diversos países, como Colômbia, Ivan Duque, e Chile, Sebastián Piñera. A BBC anunciou hoje uma revisão de suas políticas editoriais e de governança após as críticas intensas recebidas pelos métodos enganosos utilizados por um de seus jornalistas para obter, em 1995, uma entrevista explosiva com a princesa Diana. A polêmica e bombástica entrevista de Martin Bashir para a princesa Diana em 1995 deve provocar mudanças na BBC. O canal britânico anunciou uma revisão de suas políticas editoriais e de governança após as críticas intensas recebidas pelos métodos enganosos utilizados pelo jornalista. A emissora pública de rádio e televisão britânica pediu desculpas após a publicação de um relatório independente que criticou os métodos usados por Bashir. Ele pediu demissão em meados de maio, alegando motivos de saúde. Elaborado pelo ex-juiz do Tribunal Supremo Johnny Dyson, o relatório também apontou a direção da instituição por sua gestão do caso e vontade de enterrar a questão. Segundo investigações, Bashir teria mostrado a Charles Spencer, irmão de Diana, extratos bancários falsos para provar que pessoas eram pagas para espionar a princesa.
A entrevista foi uma bomba à época. Diana afirmou que havia 3 pessoas em seu casamento, uma referência ao relacionamento do príncipe Charles com Camilla Parker Bowles. Ela também admitiu que teve uma aventura extraconjugal. O jornal The Sun divulgou hoje que o primeiro-ministro britânico Boris Johnson vai se casar com a noiva Carrie Simons, com quem tem um filho de 1 ano. A celebração do matrimônio vai ocorrer no final de julho de 2020. O líder conservador será o primeiro chefe de governo britânico a se casar em quase 200 anos enquanto está no cargo. De acordo com o jornal, os convites para a cerimônia, marcada para 30 de julho em um local secreto, já foram enviados para os familiares e amigos. Downing Street não fez comentários a respeito. Johnson, de 56 anos, e Carrie, de 33, uma ex-assessora de comunicação do Partido Conservador, anunciaram em fevereiro de 2020 que estavam noivos e que esperavam um bebê. O casamento foi adiado devido à pandemia de Covid-19. E essa edição fica por aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. E para rever as nossas reportagens, é só acessar o canal Hit Notícias no YouTube. Obrigada pela sua companhia. Tchau.